Então, minhas irmãs, meus amigos, hoje um tema que interessa a todos nós, que trata do Evangelho capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, Jesus ordenou, ele ordenou inclusive de uma forma taxativa, ele não deixou meias palavras, não é? Ele disse que com relação aos inimigos, nós tínhamos que, vamos botar aqui, inimigos, nós tínhamos que amar, fazer o bem e orar pelos que nos perseguem. Quer dizer, ele não deixou meias palavras. Ele determinou que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia e orar pelos que nos perseguem. Então, isso nós podemos dizer que é o ponto culminante da lei do amor. É a lei do amor no seu aperfeiçoamento, não é? Se nós observarmos Santo Agostinho, porque os inimigos não devem ser não somente perdoados, mas além de perdoados, amados, que é um passo além de perdoar. E Santo Agostinho, analisando a dificuldade e a extensão da ordenação de Jesus, ele diz o seguinte: lede todas as escrituras sagradas, ponderai todos os preceitos, conselhos e documentos divinos, e nenhum achareis, nem mais admirável, nem mais dificultoso, que mandar Jesus a um homem de carne e sangue que ame a seus inimigos. E Antônio Vieira, disse o seguinte: se entre os homens se acham tão poucos que amem verdadeiramente a seus amigos, quão dificultosa e repugnante coisa será a natureza humana chegar a amar os próprios inimigos. Então, porque nós temos dificuldade de amar a quem nos ama, nós temos dificuldade de amar a quem o nosso próximo, que dirá nós amarmos os nossos inimigos. Então, nós vamos ver como é que isso funciona, né? Então, o próprio Antônio Vieira continua discorrendo sobre o tema. Amar a quem nos ama é comum, não é? Nós amamos aquela criatura que nos ama, embora nem sempre amemos, mas em tese nós amamos a quem nos ama, não é? E do nosso é mais recorrente. Agora, se nós não amarmos a quem nos ama, é ingratidão, não é? Se uma pessoa nos ama, declara o seu amor, publicamente, expressamente, nos seus atos, nas suas ações, e nós não a amamos, é um ato de ingratidão, não corresponder a um amor recebido, não é? Então, imagina amar aos nossos inimigos, a dificuldade que é. Amar a quem nos aborrece é ato de generosidade. Então, amar a quem nos aborrece é um ato de generosidade. Agora, aborrecer a quem nos ama é ingratidão. Quer dizer, então, a gente amar uma pessoa que nos aborrece
é um gesto de gratidão que a gente tem com a pessoa. Agora, aborrecer aquela criatura que nos ama, aí é ingratidão, é frieza de coração, não é? Bom, então é impossível amar os inimigos? Será que... O que vocês acham? Quem acha que é impossível amar os inimigos, levanta o braço. A senhora acha que é impossível? Não, difícil é uma coisa, impossível é outra. Eu estou perguntando se quem acha que é impossível. A Marinete acha impossível amar os inimigos. Então vamos ver. Bom, Jesus ordenou que a gente ame. Então vamos ver por que e como ele disse que era esse amor. Tá? Porque tem uma diferença entre você amar a quem nos ama e do que amar o inimigo. Tem uma diferença esse amor. E nós vamos saber aqui como é que funciona, tá? Bom, e o amor, na verdade, quando a gente ama, o amor é irresistível, né? Eu me lembro daquela passagem de André Luiz, não me lembro qual é o livro, que o obsessor, 2 obsessores estavam desencarnando a moça, que era filha do mentor. Eu não me lembro qual é o livro. Então, olha, gente, Marinete, o primeiro lance, um dos lances para a gente amar o nosso inimigo e quebrar o ímpeto dele, sabe qual é? É fazer o bem ao inimigo. E nós vamos ver como é que esse rapaz fez. Eu não me lembro qual é o mentor. Um dos obsessores lá da moça que fora sua filha de uma encarnação passada, não sei se é Entre a Terra e o Céu, não me lembro qual é o livro. Tinha um filho que estava louco no hospício, obsidiado pela própria mãe, que tinha desencarnado. Eram espíritos ainda incultos, bárbaros, difíceis. E ele estava no hospício, mas ele era um obsidiado, ele não era louco organicamente. Então, olha como é que o mentor fez para conquistar o amor do inimigo, da filha dele encarnada. Escuta, posso lá ajudar o teu filho? Aí ele, quem é que não gosta, né, de alguém que vai ajudar um filho nosso em aflição? Então ele foi lá no hospício, botou o espírito no colo, fez uma prece, aconteceu, vieram os espíritos, ajudaram aquilo tudo. Aí o obsessor, quando viu que porque ele tinha abafado a própria luz para chegar junto ao obsessor e poder atender. Quer dizer, e ele orou sentidamente por aquele espírito, ele se inundou de luz. Aí o obsessor ficou impotente. E mais impotente ainda porque, meu Deus do céu, ele resgatou o equilíbrio do filho que estava ali e a obsessora foi encaminhada, que era a própria mãe dele. Meu Deus do céu, há alguém que continue sendo inimigo de quem faz o bem a ele? Quer dizer, então ele viu, Marinete, fazendo um bem ao inimigo, ele quebrou o ímpeto do inimigo. Vou dar um exemplo nosso agora. Ramiro Gama, que foi o primeiro biógrafo do Chico, que escreveu aquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, ele trabalhava com uma criatura e os dois, por uma questão lá de trabalho, se desentenderam e passaram a ter uma desavença um contra o outro, né? Quando um entrava na sala, o coração do outro palpitava, aquilo tudo, porque é assim que acontece. Quando a gente encontra um inimigo, as vibrações são diferentes, então a coisa funciona diferente. Um amigo, sabendo que ele era um amigo comum dos dois, sabendo que o Ramiro Gama dava passes, pediu ao Ramiro para ir dar passe na mãe daquele homem que ele não gostava, no escritório. Não, mas não posso ir lá. Afinal de contas, pô, nós não nos damos bem. Já imaginou se ele me encontra na casa da mãe dele, dando passe nela?
Não, a gente vai na hora do almoço. Então, foram na hora do almoço. Olha só, quando o Ramiro Gama está dando um passe na mãe dele e o outro está orando, o algoz entra, o inimigo entra. Quando ele viu o Ramiro Gama, que ele não gostava, dando passe, viu, Marinete? Dando passe na mãe dele, aí a animosidade foi por terra, foi embora. Os dois se abraçaram, choraram muito e a animosidade acabou aí. Então, há a possibilidade, viu? Fazer um bem a uma pessoa que está ligada ao nosso inimigo é uma das chaves. Uma moça foi lá na China. Ela foi num mago, porque sabia que o mago tinha um antídoto, um veneno para matar pessoas. E ela odiava a sogra. Então foi lá pedir um antídoto para matar a sogra, um veneno. O magro sorriu, foi lá dentro e deu uma garrafinha e falou, você tem que dar uma colherinha de chá todo dia. Mas tem uma coisa, para não desconfiar. Para que ninguém desconfie que é um veneno e que você que está matando, você vai fazer o bem a ela. Então você vai fazer coisas boas a ela. Quem é que vai imaginar que você fazendo coisas boas a ela, você matou-a, envenenou-a? Então ela começou a fazer um bem à sogra que ela não gostava, mas de manhã, religiosamente, dava a colherzinha do veneno. Aí sabe o que foi acontecendo? A sogra começou a gostar dela. Porque quem é que não gosta quando é bem tratado da pessoa? E aí, eu morava a sogra no fundo e ela na frente. Passava pela janela, fiz aquele pudim que você gosta, vou trazer um pedaço para a nora. Aí, fiz aquele prato, aquele almoço que você gosta, vou trazer. Aí ela começou a gostar da sogra, foi perdendo. Eu ainda tenho a tese, eu continuo dizendo que microfone de centro espírita, foi, não foi, tem um microfone obsessor no meio. Bom, aí ela foi no mago e disse, olha, meu senhor, eu estou desesperada, eu quero que o senhor me dê um antídoto contra aquele veneno, porque a minha sogra está gostando de mim e eu também perdi toda aquela animosidade por ela, mas eu estou notando que ela está até mais corada, mais gordinha. Aí o homem riu, não, aquilo não era veneno, não, era vitamina C. Então, olha a técnica dele, fazer o bem. Então, fazer o bem, aconteceu que ela eliminou isso. Porque é o que acontece, porque as sogras têm uma sensibilidade muito apurada, viu? O rapaz chegou para a sogra, para a mãe, e disse, olha, minha mãe, vou ficar noivo e vou trazer minha noiva aqui, mas eu vou trazer duas amigas para você descobrir qual entre elas é a minha noiva. Botou as três no sofá, eu vou fazer um cafezinho, enquanto a senhora tenta descobrir quem é. Aí, 1 minuto depois, a mãe entrou na cozinha, mas como? Você em 1 minuto, quem é? É a do meio. Mas como é que você descobriu? Eu não gostei dela. Quer dizer, é coisa de nora e sogra, entendeu? Coisa de nora e sogra. Bom, então, gente, o amor, e não há coração, aí eu confirmando isso que nós falamos, e não há coração tão surdo que se é chamado não ouça, que amado não corresponda com outro amor, e não há amor tão forte, tão fortificado, que se não renda a outro amor. Acabou a bateria. Acabou a bateria de novo? Põe na parte de trás da calça. Acho que a pilha enfraqueceu mesmo. A pilha é nova e o microfone é novo. Falta de experiência. No lago, Falta de experiência. Não, a pilha não. A pilha nova e o microfone veio da América. Olha aí, agora tá bom, era a pilha. Bom,
É como disse o poeta, o amor se ama de todo, sobe ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Olha que beleza, né? Então André Luiz fala no livro Vivendo o Evangelho, o mal somente será neutralizado com o gesto do bem. O mal somente será neutralizado, isso é uma lei, com o gesto do bem. Se as guerras, a violência não conseguem resolver as questões políticas na Terra, somente a paz oriunda da fraternidade, do amor que apaga o egoísmo, mudará a face da Terra. Por que é que nós temos grandes dificuldades de amar os nossos inimigos? Sabe por quê? Porque nós temos dificuldades de amar os nossos inimigos em razão dos nossos inimigos, nós temos dificuldade de amar os nossos inimigos em razão dos nossos inimigos íntimos, que nos impedem de amar os nossos inimigos, e nós vamos ver aqui, tá? Nós vamos ver. Jesus, no livro Luz Acima, de Humberto de Campos, estava andando com Pedro, e Pedro perguntou, Senhor, como saberei onde vivem meus maiores inimigos? Pedro perguntou a Jesus. Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E aí Jesus falou. Primeiro Jesus mergulhou em profunda meditação. O apóstolo insistiu que Pedro era assim mesmo. E Jesus então respondeu, a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão Pedro, a experiência demora muitíssimo. E aí Jesus respondeu, às vezes, Pedro, basta uma hora de aprendizado de inesquecíveis lições. Bom, aí começaram a caminhada, então de repente Pedro viu uma pessoa se esgueirando atrás de uma árvore, olhando para os dois. Aí Pedro olhou para Jesus e disse, não, é um fariseu que deseja me assassinar, eu estou reconhecendo ele. E Pedro partiu com palavras ásperas para cima do fariseu. Quando ele olhou, sorrindo para ele, era o irmão dele, que estava atrás da árvore, mexendo com eles. Aí Jesus deu a lição. Pedro, não te esqueças que o medo é um adversário terrível. O medo é um adversário terrível. Então botou lá, ó. O medo Então vamos lá. Primeiro, medo. É um adversário terrível. E continuaram a caminhada. Eles continuaram a caminhada. Aí um levita que estava de passagem dirigiu palavras ásperas para os dois, para Jesus e Pedro. Aí Pedro se encolerizou e começou a discutir com o levita. E discute para lá, até que, quando o levita foi embora, Jesus aproveitou a lição e disse, Pedro, não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Aproveitando o momento para ensinar. Então vamos lá, cólera. Vamos lá, continuando, né? Mais adiante encontraram Teofrasto, relatando que Zeconias, leproso, curado por Jesus, aqueles 10 leprosos, que um só voltou para agradecer, curado por Jesus, onde fugira para Jerusalém, acusando Jesus com falsas alegações. Olha só, foi curado por Jesus e acusava Jesus de falsas alegações. Então Pedro lascou o verbo em cima de Zeconias, que ele era ingrato, que ele era mentiroso, que ele não valia nada, que quando eu encontrá-lo,
ele vai pagar a sua língua leviana. Aí mais uma vez Jesus interveio: Pedro, quantas vezes perdoarás teu irmão? 70 vezes 7, respondeu Pedro cabisbaixo, né? Então, a dureza é um carrasco da alma, disse Jesus. Então, vamos lá, dureza, carrasco da alma. E aí foram andando, continuando. Em mais 3 passagens do caminho, Pedro demonstrou violência no verbo, discorreu vaidosamente acerca do destino dos pecadores e criticou duramente o governo de Roma, sem nunca ter estado na capital. E aí Jesus deu um ensinamento maior. Pedro, há precisamente 1 hora, procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. A vaidade e a maledicência. Então isso aqui, meus amigos, somando-se a inveja, o orgulho e o egoísmo, muitas vezes, que são nossos inimigos íntimos, fazem uma barreira nos impedindo de perdoar o inimigo, de amar o inimigo. Porque eles são uma barreira. Uma pessoa orgulhosa tem muita dificuldade de perdoar o outro. Tem muita dificuldade. Entendeu? Uma pessoa invejosa tem muita dificuldade quer dizer, Emmanuel fala que é muito mais fácil nós nos solidarizarmos com o sofrimento alheio do que com a felicidade alheia. Nós batemos palmas. Ah, o fulano ganhou na Mega Sena. A gente tem dificuldade de bater palma para ele. O filho do fulano passou para a faculdade. A gente costuma dizer que não, quem merecia passar é o meu filho. Quer dizer, então são eles que são sentimentos baixos, inveja, maledicência, calúnia, e mais somados a esses aqui, que nos impedem, porque criam uma barreira para que a gente tenha o coração aberto e perdoar os nossos inimigos. É ou não é? Não é mais difícil? Não forma uma verdadeira barreira nos impedindo abrir o coração para perdoar os nossos inimigos? Bom, agora vamos responder a Marinete. No Evangelho não pretendeu Jesus, assim falando, está lá no Evangelho, nesse capítulo, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo, porque a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Está lá no Evangelho, é natural, é uma lei física, é uma lei da vida. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Olha, eu trabalhava numa determinada firma e as mulheres, como elas têm uma sensibilidade mais avultada do que os homens, em essência, né? Então entrou uma criatura que ia trabalhar com a gente no primeiro dia. Quando ele entrou na sala, uma colega nossa passou mal, teve um mal-estar. Assim dizia: Gilberto, eu não confio nesse homem. Esse homem, ele é muito estranho. E sabe o que ele fez? Ele foi granjeando a minha confiança, eu fui passando todo o meu trabalho para ele, quando tirei férias. Quando eu voltei das férias, eu estava despedido e ele estava no meu lugar. Olha só. E ela no primeiro dia, ela sacou, quer dizer, o problema é o choque de vibrações. É aquela história: o meu santo não cruzou com o santo do fulano. É isso aí, no fundo é isso.
Então, meus amigos, Abraham Maslow, psicólogo americano, afirmou que o mundo anda mal frequentado. Numa comunidade em São Paulo, que reuniu árabes e judeus, no mesmo propósito, a busca de soluções para a paz entre eles, o representante árabe disse: nós, árabes e judeus, temos que nos conscientizar que somos irmãos siameses, ou vivemos juntos ou morreremos juntos. Ao que o representante judeu aduziu: mais do que convivermos juntos, vamos nos amar juntos. Daí, nosso modelo de vida precisa ser revisto, não é? Para que a nossa união conjugal, agora partindo para o lado íntimo, né, não se transforme numa união conjugal, de conjugal para conjugal, não é? Porque às vezes, olha, o lar é um cárcere querido, com que a gente se habitua, onde pagamos escondido o que se deve na rua. Lar às vezes lembra um campo de lutas indefinidas, em que pagamos com juros os débitos de outras vidas. Múcio Teixeira falou isso. E Pedro Silva disse, olha, gente, o inimigo, quando a gente faz mal a uma pessoa, sabe o que é que a gente concede a essa pessoa? Quando a gente faz mal, quando a gente lesa o coração de uma pessoa, nós damos a essa pessoa, não tem saída, nós damos a essa pessoa o direito de entrar na nossa vida. Olha aí, não tem saída. Então, a regra, a inteligência é perdoar. Quando a gente lesa uma pessoa, faz mal a uma pessoa, nós concedemos a ela o direito de entrar na nossa vida. Muito ódio do passado na terra a vida consente, que ressurja ao nosso lado sob a forma de parente. E a lei é tão sábia que ele vem pequenininho, não é bebê, engraçadinho, e a mãe está ali, como disse Lamartine Babo, perdoa, ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Quer dizer, está o obsessorzinho ali, porque o último reduto da desobsessão, quando não consegue ser resolvido na mesa mediúnica, é portas adentro do lar. Não tem saída, aí vai resolver. Quem é que gosta de rede aí? Já dormiu numa rede aí? Rede? Rede. É bom, né? Rede aí. Então eu acho que em vez de sofá numa casa, que há essas dificuldades, devia ter uma rede. Sabe por quê? No sofá, quando as coisas não vão boas, pode observar. Um está numa ponta, o outro na outra. Cada vez mais encostado na ponta do sofá. Um em cada ponta, não é isso? Sabe, conhece essa história, né? Agora, se fosse uma rede, então, gente, vocês têm esse problema, vão vender o sofá, comprar uma rede e botar na sala. Porque quando um deitar, não tem jeito, o outro deita e rola, aí os dois vão se embolar. Aí vão sentir um calor um do outro. Não, uma boa, Jorge? Vai sentir o calor. Aí não é coisa que não quebre, não é animosidade que não quebre. Já pensou Marinete e Mateus embolados numa rede? Então, tá vendo? Então. E você gostava, né? Então, olha só que beleza. Mas a sua mãe deitava na rede com o Hilário? Não. Hilário é o pai dele. Bom, então, meus amigos, rede nordestina é um remédio para animosidades domésticas. Comprar uma rede. Outro é um abraço. Vocês repararam que tem gente que tem dificuldade para abraçar. Você vai abraçar e ele faz uma força para trás, para não encostar. E você está tentando e ele fazendo aquela força para trás para não abraçar, não é?
Olha, o Simonetti contou uma história, a maioria conhece, viu? Estava conversando com os amigos numa festa e um deles estava casado há 20 anos e era conhecido pela harmonia doméstica, conjugal. A mulher dele falava baixinho. Quando ia falar qualquer coisa, como se olhava para ele como que pedindo a opinião, a concordância dele para falar, né? Então os amigos admirados deram os parabéns a ele e perguntaram: escuta, fulano, como é que você conseguiu essa harmonia depois de 20 anos de casado? Olha, eu sou da seguinte opinião: tudo para acabar certo tem que começar certo. Então, no dia do nosso casamento, nós fomos embora, e botei a noiva no cavalo, na garupa, moravam na roça, e fomos andando. Aí o cavalo tropeçou. Tropeçou, eu falei, primeira vez. Aí continuamos andando, numa outra curva, o cavalo tropeçou de novo. Eu falei, segunda vez. Até que o cavalo, cansado, mais uma outra curva, tropeçou de novo. Terceira vez, eu tirei a noiva da garupa, peguei uma espingarda e matei o cavalo. E ela, mas seu desalmado, seu desumano, isso é coisa que se faça? Eu olhei para ela firme nos seus olhos e disse, primeira vez. Nunca mais tive problemas daquele momento em diante. Bom, ô Jorge, que ninguém nos ouça. Hoje, as mulheres sacariam primeiro. Então é o resultado, né? Então, meus amigos, nós precisamos pensar no perdão como uma atitude de vida. Exercitar o perdão, aprender a perdoar. Aprender a não guardar mágoa, ressentimento das pessoas, não é? Olha, ninguém consegue perdoar ao próximo se não perdoar a si mesmo. É verdade. Primeiro nós temos que nos perdoar. Então a pessoa não se perdoa, sai do centro, vai embora, diz que não serve, que não adianta, que ela não tem jeito, e aí tem dificuldade de perdoar o próximo. Primeiro temos que nos perdoar. Eu sou assim mesmo, não tem jeito, mas vou continuar lutando, vou continuar insistindo, até que a coisa vai melhorar, não é? Um garoto de 14 anos perguntou ao avô, por que é que certos dias as pessoas acordam alegres, falantes, bem dispostas, e tem outros dias que elas acordam amuadas, insatisfeitas, de mal com a vida? Meu filho, é que nós temos diversos gladiadores dentro de nós, respondeu o avô. E qual é o que vence? Qual é o gladiador que vence essa luta? É aquele que a gente alimenta. Então, o gladiador que a gente alimenta é aquele que vence a luta. Ou seja, o desamor, ou seja, a irritação, ou seja, enfim, a aversão, é aquele que alimenta. Bom, se a gente não perdoar, sabe o que acontece? O ressentimento, a mágoa explode no próprio corpo, através de doenças. Se a sua vida é cheia, recomendou o terapeuta, se a sua vida é cheia de ressentimento, saia desse jogo logo, pois isso pode te deixar doente. O ato de perdoar pode aplacar a tensão, reduzir a pressão sanguínea e diminuir a taxa de batimentos cardíacos. É o que acontece quando a gente perdoa. É ciência. Para amarmos os nossos inimigos, temos que desenvolver a capacidade de perdoar. Ninguém ama o inimigo sem desenvolver a capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa não pode amar. Então, meus amigos, um paciente chegou para o doutor Alberto e disse, olha, eu vim aqui para o senhor me curar da obesidade. Ele pesava 150 quilos. Obesidade. E contou a história dele. Há 30 anos a minha mãe estava à beira da morte. Eu fui ao hospital, me despedi dela, então ela me disse, meu filho,
fala palavras de amor, que durante 40 anos o seu pai foi incapaz de me falar uma vez. Me fala palavras de amor. Então ele falou palavras de amor, disse que ela era linda, que ela era meiga, bondosa, e ela foi sorrindo, aquilo tudo, suspirou, virou para o lado e desencarnou. Ele então, daquele momento em diante, disse ele para o médico, ele começou a nutrir uma raiva do pai, porque ele não sabia desse lance, né? Ele começou a desenvolver uma raiva do pai. E quando chegou em casa, falou para as duas irmãs para expulsarem o pai de casa. Tomou a iniciativa dessa iniciativa. E expulsaram o pai de casa. Nunca mais souberam dele. 15 anos depois, uma das filhas recebe um telefonema de Brasília, uma enfermeira dizendo, olha, é o fulano de tal, seu pai, ele está dizendo para você vir aqui porque ele está morrendo. Ela foi, pegou um avião, foi a Brasília, chegou lá, o pai chorando muito, pediu perdão a ela, pediu que ela dirigisse o perdão ao filho e à outra irmã, e desencarnou. Então, daquele momento em diante, o rapaz começou a nutrir um complexo de culpa. Começou a ficar se tornou culpado de ter tomado aquela iniciativa e não ter perdoado o pai. Então, todos os dias, ele orava pedindo a Deus que o pai lhe perdoasse, onde ele estivesse. Até que um dia, ele viu um espírito iluminado, que era a sua mãe, espírito de luz, trazendo um pobre de um espírito sofredor pelas mãos, rindo, e disse, este é seu pai, ele está aqui para te pedir perdão. E os dois choraram muito, os dois, e aí a mágoa, o complexo de culpa foi desmanchado ali. Então, doutor, eu estou aqui porque eu tenho certeza que a obesidade foi compulsiva e ocorreu em razão do meu complexo de culpa. E aí, ele emagreceu e teve uma vida normal. Entendeu? Então, meus amigos, o complexo de culpa nos leva a nos fixarmos no passado. A pessoa não sai, o relógio para aquele que tem um complexo de culpa. A pessoa não consegue desvencilhar-se do passado. Eu tenho um amigo médium, uma excelente mediunidade, e ele me contou que ele estava numa reunião mediúnica e um médium psicofônico, quando o espírito que ele vai dar comunicação se aproxima, há uma assimilação de imagens. Então a tela mental do espírito, ele entra na tela mental do espírito. Então ele viu um senhor de gravata na tela mental dele, ele não está sabendo o que é, o médium. Veio, entrou no edifício, tocou a campainha, subiu, foi para o último andar e se jogou, suicidou-se. Então ele sentiu todas aquelas emoções, aquele arrependimento que o suicida se arrependa quando ele não morre, daquele momento que ele se jogou. Aí aquilo acabava, desmanchava. Aí daqui a pouco ele viu o homem entrar no prédio, tocar o elevador, subir e se jogar de novo. Vocês imaginem esta cena se repetindo 10, 15, 20 anos. No livro No Céu e Inferno, eu fiz essa palestra no Leon Denis, na segunda-feira à tarde, sobre um espírito que suicidou-se. Então o mentor disse que durante 6 anos, a imagem do suicídio que ele cometera estava ininterruptamente na sua mente. Então a gente não tem noção. E outra coisa, quando a gente desencarna, desenfaixado do corpo, as penas e os gozos, foi lido até na segunda-feira passada, se não me engano,
essa pergunta, que que o espírito sente são 1000 vezes mais intensos do que quando estamos no corpo. Então, meus amigos, por pior que seja o nosso problema, vamos segurando a barra por aqui. Olha, não sejamos, como disse um espírito, felizar dos aflitos. Quando a gente tem, por exemplo, um filho que é problema, uma dificuldade muito grande, que passa pela nossa cabeça o desejo de desencarnar para ficar livre daquele tormento, vamos nos lembrar que tem milhares e milhares de espíritos suplicando a Deus a oportunidade de retornar à carne e receber um espírito desse tom que nós deixamos falando sozinho no passado. Quando nós tivermos uma vida subalterna, um emprego difícil, fomos maltratados pela sociedade e pensarmos em abandonarmos o barco, vamos pensar que existem legiões e legiões de espíritos suplicando um retorno à carne em empregos subalternos, em empregos obscuros, com família obscura, para ressarcir débitos do passado. Então, meus amigos, não sejamos felizardos aflitos, porque nós somos felizardos que estamos na carne. Nenhum de nós aqui lembra, ou quase nenhum, de um tormento, de um problema moral que tenha feito no passado, de uma culpa que a gente tenha feito. A gente não lembra. Então, meus amigos, por quê? Porque a reencarnação nos dá a bênção, é da sabedoria divina, nos dá a bênção do esquecimento, que não tem preço, meus amigos. Não tem preço. Você já imaginou? A vítima, aqui não, a gente dá uma desculpa, deve a pessoa, atravessa a calçada, finge que não vê, ou dá uma desculpa, diz que vai pagar mês que vem, a pessoa aceita, que o brasileiro aceita qualquer sugestão, né? Agora, do lado de lá, que a vítima está do nosso lado, não sai. A vítima está do nosso lado o tempo todo. Então, meus amigos, vamos segurando a barra. Jerônimo Mendonça ficava em frente ao espelho, o jovem ainda espírita. Poxa, eu pareço um Tarzan mesmo. Ele era, o cabelo usava goma linda, aquele tupete, né? E ficava, era aquele tempo, Gumex, né? Eu ouvi falar, né? Talvez o Jorge tenha lembrado tenha conhecido. Então ele ele se autodenominava Tarzan. Aí, um dia ele foi num centro espírita, um médium recebeu uma mensagem, falou para o dirigente, eu não posso ler, isso aqui está esquisito demais. Não, se você recebeu, lê. Olha a mensagem. Tarzan, meu amigo, esta mensagem é para você. Não teve jeito, ele estava na plateia. Olha, se segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da provação. E ele se segurou no cipó da fé e tornou-se um veterano. Olha, o difícil, minha gente, é ser espírita de frente. Espírita do meio e da retaguarda é mole. Mas ser espírita de frente não é muito fácil, não. Então o rapaz contou, o médico contou para o amigo. Ele foi assistir uma reunião de desobsessão. Na noite anterior da reunião da desobsessão, ele saiu do corpo, ele era médium, quando ele viu um armário duplex, um brutamonte, um espírito, se aproximando dele e agrediu ele. Agrediu ele de várias vezes, até que ele só conseguiu, sem forças para reagir, ele só conseguiu se livrar daquilo quando ele pensou em Jesus. Quando ele pensou em Jesus, ele acordou na cama, o espírito tinha saído pela porta, aí ele começou a nutrir um pensamento de ressentimento, de raiva daquele espírito. Olha só, gente, e ele pensou, se eu tivesse um porrete aqui, eu corria atrás daquele espírito.
automaticamente saiu do corpo com um porrete na mão, porque o espírito plasma, o pensamento plasma. E o armário duplex estava no portão, quando viu ele com aquele porrete na mão, correu. Ele correu atrás do espírito e bateu até cansar no espírito, depois voltou para casa, entrou no corpo e dormiu. Reunião de desobsessão de noite. O primeiro espírito a se comunicar foi o armário duplex. Aí olhou-me e disse: covarde, que espírita você é? Hipócrita, seu evangelho é da boca para fora. Não me dando conta de quem era, disse: meu amigo, se eu lhe fiz mal no passado, peço seu perdão. Passado? Passado nada, foi há 12 horas. Só aí lembrei que falava com o espírito da véspera. Então vejam, ser espírita de frente não é fácil, não. Até durante o sono, nos mínimos comportamentos, a gente tem dificuldade. Bom, fiquei aturdido, não sabia o que dizer. Sem ação, os benfeitores, com pena de mim, esclareceram o algoz que a minha filha adotiva, que gostava mais, fora seu amor em outras vidas. Chorava eu de vergonha e ele também chorava. Então, meus amigos, o ensinamento de Jesus, concluindo, é um desafio para os dias de hoje, onde insurreições sobre insurreições demonstram que o homem moderno caminha ao longo de uma estrada semeada de ódios, que fatalmente o conduzirão à destruição e à condenação, nos dias de hoje, sob o ponto de vista coletivo. O mandamento para amarmos os nossos inimigos, longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico, é uma necessidade absoluta. O perdão hoje é ascético, é uma necessidade absoluta. É uma questão de sobrevivência. Se não perdoarmos, se não aprendermos a perdoarmos do ponto de vista individual e coletivo, não vamos sobreviver. A verdade é essa. Não tenhamos de dúvida. O amor pelo inimigo é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. Meus amigos, nós temos aí um noticiário todo dia. O amor aos inimigos é a chave para a solução de todos os nossos problemas no mundo. Onde é que já se viu um homem, o pai mandar o garoto de 7 anos segurar a cabeça de um homem que fora degolado? E aconteceu isso lá no Oriente. O que esperar desse povo? O que vai acontecer com essa gente? Nós não sabemos. Agora, ao espírita, por isso mesmo, por causa da época, está a responsabilidade maior de exemplificar, de fazer tudo para ser um espírita efetivamente de frente, não ser um espírita aqui e ser um espírita diferente em casa e ser um espírita diferente no convívio social. E para terminar, Lincoln, o grande estadista americano, ele deixou para a história um magnífico exemplo de reconciliação e de perdão. Ele tinha um inimigo, um senhor que o caluniava, que o atacava implacavelmente, ferozmente. Inclusive mentia, dizia as coisas inexistentes sobre a sua moral. Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Na hora de compor o ministério, quem ele nomeou para ministro da guerra, que era um ministério importantíssimo, aquele homem que o caluniava e o que era seu inimigo. Os amigos, não, mas presidente, que é isso? Está arrumando um problema, esse homem vai minar, vai estragar o seu governo. Não, eu sei que ele até me caluniava, mas ele é a pessoa indicada para este cargo. E colocou, e olha só o que aconteceu, viu? E no dia do seu velório, o discurso mais vibrante, mais emocionado sobre Lincoln foi o daquele homem respondendo a uma assessora certa feita
quando os ânimos estavam azedos, disse: minha senhora, não será fazendo deles meus amigos que destruirei os meus inimigos? Não será fazendo dos inimigos nossos amigos que nós vamos efetivamente destruí-los? Então, meus amigos, fica esta mensagem descolorida, mal alinhavadas ideias, mas que hoje é muito importante. Nós temos dificuldades na fila do banco,